Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos para mais um vídeo de Lazarus ou Code Typhon, ou quem sabe até no Delphi, porque o que eu vou ensinar funciona nos três, né? Nós vamos criar aí, a pedido de alguns inscritos, uma base de dados Firebird em tempo de execução. Isso mesmo, se a sua base não existir, nós vamos criá-la. Tá? Se gostou, clique no gostei. Se quer receber novidades do canal, inscrevam-se aqui do ladinho, porque daí automaticamente a cada vídeo novo, toda semana, você já vai receber uma notificação. Valeu? Bora lá, vamos partir para o desenvolvimento. Vamos lá no Lazarus. Mas você pode fazer em Delphi também, tanto faz, ok? Valeu? Bom, a primeira coisa aqui, como padrão, vamos mudar o título da janela. Então selecione o seu form, vamos em Caption, Criando DB. Legal? Esse vai ser o título da nossa janela. E o nome aqui no name do formulário, FRM Principal, que é o nosso formulário principal, tá ligado? Beleza? Agora nós vamos salvar esse projetinho. Opa! Vamos lá em Documentos, Projetos, vou criar uma nova pasta, Cria DB. E dentro dessa pasta eu vou salvar o meu projeto como CriaDB. O nome da minha unit, do meu código fonte, vai ser o principal. Vamos lá, vou colocar um campo memo aqui, só para que você possa entender o que está se passando. Né? Poder ver aquelas mensagenzinhas, em vez de dar um show message, nós vamos colocar no memo, tá? Nós vamos precisar aqui de uma... Abra sua paleta Zeus, que nós vamos fazer tudo através do Zeus. De um Z-Connection. Esse Z-Connection nós vamos selecioná-lo e mudar o nome dele para conexão, tá? Tudo isso nós vamos fazer no evento na hora que criar o formulário. Então selecione seu formulário, clique aqui em evento e vamos no onCreate. Na hora que ele criar o formulário, ele vai validar tudo. Vamos criar uma variável com o nome, com um caminho e nome da base, tá? Ele vai ser do tipo string. E nós vamos definir esse caminho aqui. Lógico que no futuro você pode extrair o path do próprio executável, mas nós vamos fazer assim só para ficar mais fácil, né? Você entender, depois nós vamos implementando com o tempo. Vamos clicar aqui, copiar o nosso caminho, onde está o nosso projeto, colocar mais uma barra e base FDB. Então aqui está o nome do nosso projeto. Né? Aliás, o caminho e nome do nosso banco. Vamos limpar aí, memo1, lines clear, que ele vai limpar o memo, e vamos começar. Se não existir, né, file existe, o caminho e base, se não existir, ele vai fazer o quê? memo1.lines.add, criando bases de dados. Vamos colocar aqui, se não, né? O memo1 lines.add, abrindo base de dados. Se ele não existir, ele cria, se existir, ele abre, tá? Antes disso daqui, para ficar mais chique, vamos adicionar aqui, verificando a base de dados. Tá? Como ela não existe, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá e colocar assim. Na propriedade conexão, ponto. O protocolo, ele vai ser o quê? Ele vai ser o tipo de base de dados que você está usando. No nosso caso, nós vamos usar o Firebird 2.5, tá? Para que você possa acompanhar a linha do raciocínio aqui no apertar F11, vamos achar a propriedade protocolo
tá? E vamos ver disponível aqui do Firebird, ó, Firebird 2.5. Na realidade, a gente está setando esse Firebird nessa propriedade aqui do componente, tá legal? Está legal, muito legal. Na conexão biblioteca, né? Que arquivo DLL que nós vamos usar? Nós vamos usar o fb client.dll. Para quem não sabe, se ele não estiver no seu Windows System aí, né, se você não salvou ele no Windows System, ele pode estar dentro da pasta do seu projeto. Você tem que salvar lá. E para você achar esse arquivo, ele fica aqui em arquivos de programa, Firebird bin ao fbclient.dll, beleza? Você pode até copiar daqui já e passar para a sua pastinha CriaDB. Legal? Então já copiamos aqui. Continuando ainda no componente conexão, database vai ser o quê? O database é o caminho e o nome da sua database, tá? Na sua base de dados. Então eu joguei aqui a nossa variável que nós setamos esse caminho gigantesco aqui. Agora nós vamos em conexão, properties. Nas propriedades nós vamos limpar ela, clear, tá? Ela fica aqui, ó. Properties. É uma lista de strings. E nós vamos jogar um conteúdo que vai criar a base aqui dentro. Como nós fazemos isso? Conexão, properties, values. Aqui você informa o nome da sua constante, né? Então, no dialeto, ele vai ser o quê? Ele vai ser igual a 3, tá? Você está definindo o dialeto dele. E ainda em properties, na propriedades, create new database, ele vai ser igual ao quê? Então ele vai ser igual assim, ó. Create database, coloca uma barra de espaço aqui, quote str, que nós vamos transformar a nossa string em o quê? A nossa conexão.database, que é isso daqui, ó, ele está pegando o caminho aqui, tá? Ou melhor, ele está pegando essa propriedade, ou você pode passar o caminho, que caminho e base vai funcionar da mesma forma, tá? Mas, para não ficar muito grande aqui nessa linha, eu vou passar para a linha de baixo. Vou passar o que? Tem que dar um espaço aqui, tá? Porque nós estamos convertendo um comando em SQL. User mais quote str sysdba, que é o nome do usuário do nosso banco de dados, mais password, tá? Tem um espaço aqui também. O password, a senha vai ser o quê? Master key. Beleza? Além disso, você pode definir, se você quiser, vamos passar para a linha de baixo aqui. O page size, né, o tamanho de página. Opa! 4,96. Default. Caractere set ISO 8859_1, tá? Fecha aqui. Depois nós vamos passar o usuário.
sysdba. Vamos passar para a conexão também a senha, master key, e vamos mandar conectar. Recapitulando, isso daqui que nós colocamos, né? Recapitulando inteiro, vai mais fácil. O protocolo vai ser o Firebird 2.5. A biblioteca vai ser FBClient, que é a biblioteca do Firebird. O nome da minha database está aqui, que é igual a C, users particular, enfim, até o base FDB. Vou limpar a propriedades, vou limpar, né, o properties, e vou definir o dialeto 3 e vou criar uma SQL em tempo de execução, né, para criar a base de dados, ok? Vamos fazer um teste, vou salvar aqui e vou executar. Não deu nenhum erro. Vou entrar na minha pastinha CriaDB. Olha só, a minha base de dados já está aqui. Se eu entrar aqui no meu Flaming Robin ou no meu IB Console, vou apagar essa base aqui. Vamos register. E vamos lá. Vou registrar uma base existente. Em documentos, projetos, CriaDB, base FDB. O nome do usuário sysdba. A senha é master key. O Win1252. Observem que a base de dados está aqui, ela conectou, só que eu não tenho nenhuma tabela ainda. Então eu preciso criar tabelas, né? Então vamos voltar para a nossa codificação. Aqui embaixo eu vou colocar assim, se, eu vou dar uma conexão close aqui também. Disconnect, né? Eu vou desconectar. Se file existe, se caminho em database, né? Se a base de dados for criada, então lá no memo 1, lines, adiciona linha, base criada com sucesso, ou, né? Vou dar um show message aqui. Erro ao criar a base. E vou terminar a aplicação. Aplicação terminei. Beleza? Base criada com sucesso. Se a base existir, eu vou começar a fazer o quê? Eu vou criar as minhas tabelas. Antes de criar as minhas tabelas, eu vou ter que fazer uma conexão aqui. Vou tirar o properties values daqui. Vou colocar o hostname. Vai ser localhost, nós não estamos na rede. Isso daqui é propriedade já de conexão, tá? Base criada com sucesso. E aqui eu vou colocar uma outra mensagem, então. Conectando a base de dados. Então, o protocolo vai ser 2.5, vai usar o mesmo cliente, database, clear, beleza, connect, vai funcionar direitinho, não vou ter esse desconnect aqui. Observe que eu apenas copiei e colei. Então, vamos lá. Vamos criar uma base de dados. Você lembra como eu ensinei no curso de Firebird a criar uma base de dados? Vamos lá na playlist. Curso de Firebird.
Aqui eu tenho lá, ó, Create Table, tá? Enfim, vamos voltar para lá. Como você cria uma tabela? Vou fazer um rapidinho aqui para você ver. Executa a query. Então vamos lá. Create Table cliente, tá? Já vou fechar aqui para não esquecer. Clique código inteiro. Opa, integer. Ou integer, né? Not null, ele não vai poder ser nulo, vírgula. Cli nome, que é o nome do cliente, varchar 30, vírgula. Cli telefone, varchar 15. Beleza? Primary key. A primary key vai ser o quê? Cli código. Beleza? Executou aqui, deu commit, funcionou. Então a nossa tabela de cliente é criada assim. Por que eu fiz esse SQL aqui? Porque eu quero que vocês entendam que vamos colocar aqui um componente no form, uma jQuery, e nessa jQuery a gente vai jogar uma SQL. Essa SQL de criar, né, o cadastro. Então vamos lá. SQL para criar o cadastro de clientes. Estou comentando aqui porque ele vai ficar assim. Eu tenho que passar isso dentro da minha query. Então, esse query, primeiro eu vou fechar, né, para evitar se ela estiver aberta. Eu sei que ela está fechada, mas eu vou confirmar. No comando SQL, eu vou dar um clear, vou limpar tudo que tem de comandos de SQL nessa query. Daí eu vou começar a adicionar. Opa, antes disso, eu vou ter que definir a minha conexão jQuery.connection vai ser igual a minha conexão, tá? Eu vou interligar aqui essa jQuery a essa conexão. Agora sim, add, vamos colocar aqui 4 linhas. Eu vou selecionar aqui, ó, a minha SQL. O componente jQuery já vai identificar esse meu comando, tá? Sempre dentro de aspas. Legal? Não pode esquecer da aspas, senão vai dar zica, hein? Chave primária. E a última linha aqui. Que é que eu estou fechando parênteses aqui que conserta tudo. Então vamos lá. Beleza? Então, esse comando em SQL foi exatamente o que eu escrevi aqui no meu Flaming Robin, tá? Que criou essa tabela aqui. Show de bola? Vamos salvar. Vou pegar aqui o CriaDB e vou apagar essa base de dados. Beleza? A base de dados não existe mais. Conectando a base de dados, aqui eu vou colocar assim. memo1.lines, adiciono, criando tabela de clientes. Obviamente, depois que eu criei aqui, que eu fechei,
eu vou preparar uma minha SQL, então vou dar um prepare e vou executar SQL execute SQL, tá? Se eu quisesse criar duas tabelas, então eu venho aqui e coloco outra aqui, ó. Vamos supor, tá criando a tabela de produtos. Conexão, daí você vai mudar a sua SQL, obviamente, né? Produtos, pro código inteiro, pro descrição varchar e pro valor vai ser numérico. 7,2, beleza? Vamos executar aqui. Deu um erro em produtos. Vamos entender o porquê. Create table produtos. Varchar 30. Porque, óbvio, né? Minha chave primária não existe clicódigo aqui. É procódigo. Beleza? Só que criou a minha tabela aqui no meu CriaDB. Vamos apagar de novo. Começar do zero, tá? Então vamos executar agora de novo. Beleza. Então, ó, verificando a base de dados, criando a base de dados criada com sucesso, conectando a base de dados, criando a tabela de clientes e criando a tabela de produtos. Vamos ver se criou tudo isso mesmo, né? Abra aí seu Flame Robin, localhost, base, database aqui, ó. Tá as duas tabelas aí de clientes e produtos e suas respectivas chaves primárias, tá? Não tem nada incluso ainda. Mas se eu quiser incluir, ó, insert into cliente values código 1 Daniel 9. Opa, vamos colocar um número que não exista mesmo, né? Select asterisco from cliente. Tá aí o nosso cliente cadastrado, valeu? Bom, espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se aí se gostou do vídeo, que vocês vão ficar sempre ligadões nas novidades, né? Automaticamente vocês vão receber as novidades. Curta aí se gostou. Muito obrigado, um abraço, até mais.